Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 30 de março de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Nós estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido médium Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Antes de falarmos do capítulo de hoje, queremos aí pedir desculpas, pois nos dois últimos domingos, dia 16 de março e dia 23 de março, infelizmente não pudemos realizar o programa, aí por questões de problemas alheios à nossa vontade, e estamos felizmente de volta nesse dia de hoje, trazendo aí a continuação do nosso estudo. Como eu disse, é o livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 159, que tem como título A Posse do Reino. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Atos, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos, capítulo 14, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aí vem o comentário de Emmanuel. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Então, nesses primeiros parágrafos, nós observamos alguns apontamentos de Emmanuel que nos trazem uma reflexão muito significativa. Começamos falando, a princípio, do próprio tema, a posse do reino. Com certeza, todos nós que militamos dentro de um segmento religioso, quando imbuídos de boa fé, de boa vontade, de determinação, temos aí um objetivo único e claro de alcançarmos a luz e a paz interior. Mas Emmanuel nos esclarece que o Evangelho de Jesus, ele não engana ninguém em todos os seus ensinamentos. Tanto que para uns como para outros, o Evangelho é o mesmo, o ensinamento é o mesmo. Nós não conseguimos de maneira nenhuma, como diz ele, subornar as forças divinas, modificar através de pequenos conchavos aquilo que diz respeito ao nosso dever realizar como trabalho e tarefa para a evolução e para o progresso. Ele deixa muito claro que, ao preço de muitas missas, muitos hinos e até mesmo muitas sessões psíquicas que ocorrem dentro da casa
espírita, não é aí que nós vamos efetuar a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Tudo é edificante, tudo é importante, tudo é expressivamente significativo para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. Mas para que nós verdadeiramente possamos atingir a edificação interior, é preciso que haja individualmente um esforço iluminativo para que as coisas se modifiquem. A Boa Nova, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não distribui, segundo ele, indulgências ao preço do mundo. Ou seja, os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, a Boa Nova de Jesus, não se presta de maneira nenhuma a agir como nós agimos no mundo, onde muitas vezes colocamos determinados preços para atingirmos determinados objetivos. Fazemos a troca para conseguir determinada coisa. Fazemos uma barganha para alcançar algo que desejamos na vida material. É claro, e eu sempre digo isso, não é uma regra, mas é aquilo que naturalmente observamos no dia a dia da vida. As pessoas agem de uma determinada maneira, tentando, através, como disse ele anteriormente, das missas, dos hinos ou das sessões psíquicas, alcançar perante Deus, perante a espiritualidade superior, o seu lugar ao céu, o seu lugar ao sol, o seu lugar de paz e de tranquilidade. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Ou seja, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não faz e não age da maneira como nós agimos na vida material no mundo. Mas mesmo assim, essa boa nova, esse evangelho de Jesus, este ensinamento de Jesus, mostra-nos e orienta-nos através de inúmeras oportunidades, de inúmeros caminhos, como chegarmos à ascensão. O nosso grande ideal, como eu disse lá no começo, para aqueles que estão imbuídos de boa vontade e determinação, é chegarmos ao reino de Deus, é chegarmos à iluminação interior. Mas para que isso aconteça, nós não podemos agir da mesma maneira como agimos na vida comum. Não podemos tentar fazer com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com aqueles irmãos da espiritualidade que acreditamos, sejamos nós espíritas ou não, o mesmo que fazemos na vida material. A busca dessa iluminação, a busca dessa plenitude é completamente diferente. Como também já disse anteriormente, agimos na vida material fazendo trocas, fazendo barganhas. Oferecemos, mas também queremos. Damos, mas queremos a recompensa. Damos, mas queremos que as pessoas nos agradeçam. Oferecemos, mas estamos sempre por detrás buscando algo em troca. E a espiritualidade, a boa nova de Jesus, o ensinamento de Jesus, na vida comum de todos nós aqui encarnados, não age dessa forma. Para que possamos atingir a iluminação que tanto desejamos, que tanto queremos, que tanto sonhamos, temos que nos comportar de uma maneira diferente. Não nos comportarmos apenas como almas que estão aqui encarnadas, mas nos comportarmos como espíritos eternos,
que já vivenciamos inúmeras encarnações, estamos vivenciando esta e poderemos, com certeza, vivenciar tantas outras que se fizerem necessárias para que a gente possa aprender a lição e verdadeiramente buscar aquilo que tanto queremos. Ele diz: templos e instrutores se multiplicam, e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência, no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Então, nós podemos ir na missa, podemos ir aonde estão os hinos, podemos ir aonde estão as reuniões e sessões psíquicas, porque vamos encontrar em toda parte um templo religioso que vai nos receber de braços abertos para tentar nos ajudar, para tentar nos impulsionar à melhoria e ao desenvolvimento. Só que a entrada e a posse para essa herança eterna, ou seja, para a verdadeira evolução espiritual, se dará apenas através de justos testemunhos. E é importante lembrar que esses justos testemunhos, na atual fase em que nós vivemos do planeta, não se dará mais como no tempo de Jesus, quando os seguidores do Cristo, os chamados cristãos, eram colocados na arena, eram colocados nas cruzes, eram queimados vivos. Não. Hoje os testemunhos são completamente diferentes. Os testemunhos hoje estão voltados exclusivamente à nossa mudança interior, à nossa mudança moral, ao exercício do bem, ao exercício da caridade, à transformação individual que todos nós realizamos gradativamente ao longo de cada dia, de cada semana, de cada mês e de cada ano. Quando verdadeiramente nós podemos dizer a nós mesmos que hoje eu estou um pouco melhor do que ontem, de que neste mês eu estou um pouco melhor do que no mês anterior. Então, os testemunhos são completamente diferentes. Não adianta a todo custo querermos fazer contratos conchavos com a espiritualidade, seja ela de que natureza for. Seja ela dentro do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo ou de qualquer outro segmento religioso. Não é assim que vamos alcançar o reino divino. Não é assim que vamos alcançar essa herança eterna. Porque a herança eterna, que é essa iluminação interior, se faz exclusivamente por nós mesmos. Essa conquista iluminativa não se dá de fora para dentro, mas de dentro para fora. O próprio André Luiz, por diversas vezes na sua coleção, psicografada também pelo Chico, fala-nos dessa questão, que a iluminação, a mudança, a transformação, ela se dá de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Porque quando nós alteramos e modificamos o nosso interior, quando nós mudamos e alteramos a nossa particularidade, estamos então agindo de uma maneira completamente diferente. E para que isso aconteça, é necessário que estejamos imbuídos de um propósito. E o propósito não é a santificação. O propósito não é a angelitude. O propósito é nos tornarmos pessoas melhores do que temos sido até então. Retirar de nós pequenos espinhos
que ainda atrapalham a nossa caminhada. Tirar de dentro do sapato pequenas pedras que ainda machucam os nossos pés. Agindo de uma maneira diferenciada, nos comportando de uma maneira diferenciada, entendendo no Evangelho de Jesus, na Boa Nova, nos seus ensinamentos, aquilo que verdadeiramente ele nos transmitiu nas entrelinhas, que são os pontos fundamentais dessa iluminação, desse alcançar o reino de Deus. Quando nós olhamos para os espíritos de alta envergadura, que são lembrados em todos os segmentos religiosos, o que observamos são almas ou espíritos, quando desencarnados, que agiam de uma maneira idêntica para com tudo e para com todos. A finalidade de suas vidas era divulgar o bem deixado por Jesus. A finalidade de suas encarnações era simplesmente levar ao coração dos mais pobres e necessitados a fé e a esperança. A finalidade prioritária de suas vidas era exemplificar a simplicidade e a humildade. Então, quando nós começamos a agir de uma maneira quase que idêntica, porque ainda não somos missionários, mas somos espíritos em evolução, nós então começaremos a verdadeiramente entender e compreender esse trabalho iluminativo dentro de nós mesmos. Se nós fizermos uma análise de nós, com todo carinho, com todo respeito, com toda caridade, com toda bondade para conosco mesmo, nós vamos observar que no dia a dia da vida, nós ainda continuamos fazendo barganhas da nossa fé. Continuamos fazendo barganha daquilo que oferecemos como bem, como caridade. Se não somos reconhecidos por alguma coisa, se não somos aceitos por alguma coisa, se ninguém nos observa e nos enaltece, intimamente ficamos chateados, reclamamos, porque queremos a todo custo estar em evidência no mundo. E quando nós observamos esses espíritos de alta envergadura, eles nada, absolutamente nada faziam para se tornarem vistos pelo mundo. O que aparecia era o seu trabalho caritativo, a sua humildade, a sua bondade, a sua caridade e o bem que realizava. Ele continua: isto não é acidental. Então, repetindo anteriormente, templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Então, vejam, os testemunhos que nós passamos na vida não é um fator acidental do caminho. Passei por aquilo porque foi um acidente de percurso, porque foi um acidente do caminho, porque foi algo que aconteceu em virtude do outro ou daquela situação. Não. Segundo Emmanuel, é uma medida lógica e necessária. Lógica, porque nós precisamos entender que para evoluir é preciso superar os obstáculos e as dificuldades de cada dia. E necessária porque nós precisamos viver
aquele ensinamento para aprender. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Então você não consegue esculpir ou improvisar uma estátua linda e maravilhosa sem que haja os golpes de escopro, para que ela se forme. Da mesma forma que nós não vamos colher trigo sem que o campo esteja verdadeiramente lavrado. Então eu não vou me tornar um espírito iluminado sem que haja os golpes do escopro em mim mesmo. E eu não vou colher de mim trigo sadio, bom, que alimente a outros, sem que eu seja um campo verdadeiramente lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é, é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Então, determinados aprendizes, como diz Emmanuel, costumam interpretar certas advertências lá do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. Aí Emmanuel relembra. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Então, aquilo que normalmente nós observamos no Evangelho como algo de muito sofrimento, de muita dor, que é preciso vivenciar aquilo, na verdade, é um processo educativo, é um processo em que nós temos que dobrar a nós mesmos na nossa dor, no nosso sofrimento, nas nossas necessidades e, posteriormente, alcançar esta vida imperecível. Enquanto tivermos pontos negativos, nós não conseguiremos encontrar a paz interior. Para tudo na vida, é preciso o ponto de equilíbrio. Se nós, por exemplo, pegarmos um motor de veículo antigo, de um carro, um motor antigo, que precisa, depois de tantos anos de uso, ser refeito, refazer o cabeçote, refazer tudo aquilo que há na parte baixa ou na parte superior do motor, para que ele se torne novo, é necessário que se tire aquele motor, leve-se para uma retífica, vai retificar todos os pistões, tudo aquilo que faz parte daquele motor, e depois ele é colocado ali e ele volta a funcionar como se fosse novo. Quando nós reencarnamos, é como se nós estivéssemos indo para uma retífica, onde nós vamos ser chamados a vivenciar determinadas correções em determinados pontos que ainda não conseguimos aprender de forma clara e objetiva. Então, eu preciso ter uma família difícil para que eu entenda o sentido de família. Eu preciso ter filhos complicados para que eu entenda definitivamente como é o processo de educação. Eu preciso ter dificuldades no trabalho ou na vida financeira para que eu entenda verdadeiramente o que é ter que valorizar aquele trabalho que eu tenho e o dinheiro que eu ganho. E assim por diante. Então, todas as vezes que nós reencarnamos, é como se estivéssemos levando o motor para a retífica. Eu, espírito, estou sendo levado a uma reencarnação para que ali eu possa retificar-me, eu possa refazer-me naqueles pontos que ainda são necessários uma mudança e uma transformação interior.
Só assim, apagando esses pontos que não estão trabalhando adequadamente, é que eu vou conseguir seguir adiante no processo evolutivo. A mesma coisa se dá com o motor. Se é um determinado pistão ou uma determinada parte daquele motor superior ou inferior não está funcionando adequadamente, esse motor ele não vai funcionar adequadamente também. Ele vai dar problemas, ele vai gastar muito óleo, ele vai gastar muita gasolina, ele pode chegar a fundir, a queimar determinadas peças e aí vai ficar pior ainda. Então, quando eu entendo que estou aqui retificando-me naquilo que é necessário e faço isso com maestria, com alegria, com amor, com determinação, com vontade, com carinho, então eu estou caminhando para esse reino de Deus. Eu estou conseguindo compreender de uma maneira clara, de uma maneira muito correta, o que é verdadeiramente o ensinamento de Jesus, os fundamentos do evangelho deixado por Jesus. Então ele diz: não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Olha a mensagem que Emmanuel diz. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da terra. Então não adianta nós ficarmos reclamando, não adianta nós ficarmos nos lamentando, não adianta nós tentarmos fazer barganha, negociata com o plano espiritual, com Jesus, com Deus. Nós temos que trabalhar, nós temos que mudar. Eu tenho que fazer o trabalho comigo mesmo. A negociata é comigo, a barganha é comigo, para que eu melhore. Enquanto isso não acontecer, eu estarei fadado ao concurso das tribulações aqui na terra. Enquanto isso não acontecer, eu estarei fadado a moradas que sejam compatíveis com a minha postura moral, espiritual e material. E a partir do momento que vou me desenvolvendo, a partir do momento que vou crescendo, a partir do momento que vou evoluindo, então terei condições, por exemplo, de estar num planeta regenerado, como futuramente a Terra o será. Porque eu também estou fazendo o trabalho de regeneração em mim mesmo. Como eu disse anteriormente, estou fazendo a retífica em mim mesmo. Então, volto à Terra regenerada como um espírito regenerado e poderei gozar dos benefícios desse planeta regenerado, para que possa continuar também evoluindo, crescendo, progredindo e adquirindo conhecimentos novos. E ele termina o texto dizendo: personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Olha que bonito. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. E o que é essa alma estreita? É aquela alma que não lutou, que não se regenerou, que não fez a retífica nela própria, que não procurou educar-se, que não procurou mudar, que não procurou o bem, a caridade,
a devoção ao próximo, o perdão, o amor, que não se prestou a nenhum tipo de esforço para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma transformação, não nos outros, mas nela própria. Então, a personalidade que não luta, a alma que não luta, a alma que não se esforça, a alma que não se supera nas suas necessidades e nas suas dificuldades, entendendo que tem um problema, mas que tem lutado para vencer este problema, ela, na crosta planetária, é uma alma estreita. Porque nós temos que entender a justiça divina, que da mesma forma que vê os nossos erros, as nossas falhas, os nossos tropeços, essa mesma justiça divina também enxerga as virtudes, os esforços, o carinho, a bondade e todas as realizações que nós também estejamos fazendo. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da Terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos do progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Então vamos lá, somente o trabalho e o sacrifício. Temos que trabalhar materialmente e espiritualmente. E tanto no trabalho material como no trabalho espiritual, há de se ter sacrifício. Há de se ter sacrifício da nossa parte em superar as dificuldades e os obstáculos. Porque senão continuaremos a ser, segundo Emmanuel, almas estreitas vagando no planeta. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sacrificar para que eu possa vencer as dificuldades e vencer os obstáculos. Porque eles são elementos do progresso e da autossuperação. Eu só progrido trabalhando, me sacrificando, vencendo as dificuldades e vencendo os obstáculos. Agindo assim, nesse processo progressista, eu estarei exercendo a autossuperação de mim mesmo, retificando-me naquilo que é necessário. Porque somente esses elementos é que podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Então, eu vou pegar um exemplo que está aqui à nossa frente, o próprio Chico Xavier. Trabalhou a vida inteira, sacrificou-se a vida inteira, superou inúmeras dificuldades e enfrentou inúmeros obstáculos. Tudo isso foi para ele um elemento de progresso, ele progrediu, e de autossuperação, quando ele continuou a retificar aquilo que precisava nele mesmo. E aí, quando nós olhamos para esta personalidade que aqui passou, que foi Chico Xavier, o que nós vemos nele? Vemos nesse homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Por isso que ele não é uma personalidade respeitada e amada somente pelos espíritas, mas por toda a coletividade brasileira e mundial, por aquilo que ele foi, pela grandeza que ele exemplificou através das suas ações de cada dia. Então, com certeza, o nosso querido Chico atingiu a posse do reino, como é o título deste capítulo.
a posse do seu reino pessoal, senhor de si mesmo, espírito iluminado, inteligente e, acima de tudo, iluminado. Fica aí, então, a lição de hoje para nós, o capítulo 159 do livro Pão Nosso, a posse do Rei. Quero, neste instante, agradecer, Jesus, pela tua bondade, pelo teu carinho, por estes companheiros que estão aqui presentes conosco, por aqueles que em outro momento estão tendo a oportunidade também de assistir a este encontro. Te peço, querido Mestre Jesus, que abençoe a cada um deles, suas famílias, seus lares, o seu trabalho, e que de alguma forma possamos ter colaborado para suas reflexões, suas mudanças, suas transformações. Que esse texto, juntamente com tudo aquilo que ainda colocamos, ajude a todos, encarnados, como também os inúmeros desencarnados que sempre têm a oportunidade de compartilhar este momento com todos nós, que todos sejamos agraciados pelo ensinamento do teu Evangelho. Abençoa, Jesus, o nosso país, o nosso planeta. Nestes momentos tão conturbados e difíceis, que nunca nos falte o amor, a esperança, a fé e a confiança. Que a tua paz, o teu amor, permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Então, agradeço a todos vocês pelo carinho e pela bondade, agradeço por estarmos juntos na divulgação do canal, na divulgação da nossa programação aqui no canal, na divulgação da nossa web rádio e toda a sua programação. E convido a todos, daqui a pouquinho, às 20 horas, estamos aí com a nossa série O Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Muito obrigado pela sua bondade, que Jesus te abençoe, que te dê um bom final de domingo e que possamos estar juntos na próxima semana. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Forte abraço e até o próximo encontro.